Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês uma sugestão que me deram há bastante tempo e continuam me dando. É fazer mais um vídeo, na verdade, mais um vídeo do quadro aqui, entre aspas, onde eu faço uma análise inicial de empresa aqui que podem ou não estar no meu radar para eu investir, para eu comprar ações e para fazer parte da minha carteira. E no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo sobre Kepler Weber, tá? Muita gente tem perguntado, é uma empresa que pelo menos nos últimos 2 anos pagou um dividendo super interessante na casa dos 10% de yield, e aí começa a ficar na cabeça, pô Bruno, será que não vale a pena? Será que é uma empresa que tem bons fundamentos? Será que tá num setor que é interessante para isso? E aqui que é no vídeo, né, eu vou mostrar uma análise inicial, falando um pouquinho da empresa, falando um pouquinho dos números dela e dando ao longo do vídeo aqui minha opinião, então fique até o final. Vai lembrar que não é uma recomendação, eu não tenho essa empresa ainda, e esse aqui é um vídeo inicial, tanto para mim, né, que nunca tinha visto tanto assim por cima, por dentro, né, da empresa, mas também para vocês que, pô, estão pensando, estão estudando, então, pô, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E só lembrando, passa no comentário fixado, dia 10/5 tem a minha live aqui no canal, às 7 horas da noite, para abrir a turma 3 do meu curso de investimento, onde, de fato, eu te ensino a analisar bem uma empresa, montar uma boa carteira, para construir, né, um portfólio que te gere boa renda passiva. É o melhor custo-benefício do mercado, porque é um curso bem barato, com bastante conteúdo. E na live eu vou te explicar tudinho, só você ativar o sininho para participar e deixar seu nome e seu e-mail também, que todo domingo você recebe cupons lá no seu e-mail, caso você depois queira fazer parte da turma, tá? E você tem um pouquinho de desconto, certo? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Quando eu fiz esse vídeo aqui que vocês deram sugestão de Cosan, eu fiz uns slides, né? Eu acabei preparando os slides. Dessa vez eu quero mostrar outra forma, que você também pode acabar fazendo isso por conta própria depois. Óbvio, né, que isso aqui de forma bem resumida, a análise vai muito além do que eu vou fazer no vídeo, mas aqui é só um começo. Só para você entender, tá, o que é a Kepler Weber. Basicamente é uma empresa líder em soluções para pós-colheitas de grãos na América Latina, tá? Uma empresa brasileira, mas que atua aqui, como o próprio site já diz, fora do país. Já vou mostrar para vocês alguns dados. Dentro das soluções que eles entregam, a gente pode definir em 4 pilares de negócio, tá? Primeiro, pós-colheita, que é um segmento que vai atender as demandas dos agricultores, tá? Com soluções completas para silos, secadores, máquinas de limpeza, transportes e também vários tipos de serviço para a etapa de pós-colheita nas fazendas, que permite, né, toda essa parte de comercialização e de escoamento também daquilo que foi produzido ali, tá? Então, pós-colheita aqui é um dos negócios muito importantes, porque não adianta nada você ser um bom país em gerar os produtos, né, em fazer as safras, enfim, em plantar e colher, se você não tem todo um atendimento e toda uma logística para o pós-colheita. Você tem aqui o que eles chamam de negócios internacionais também, que é a presença deles em 5 continentes, tá? Com 53 países que Kepler Weber está presente, e a maior parte das exportações da empresa são destinadas a países latino-americanos, onde temos posições de liderança no mercado, atendendo produtores rurais e agroindústrias. Tem aqui uma questão que eles chamam de portos terminais, que basicamente é a solução para a movimentação desses granéis sólidos nos terminais, tá, de transbordo e portos, que são a parte importante, como eu comentei para vocês já, da cadeia logística dos alimentos e das exportações dessas commodities, tá? Quando você tem bons serviços nisso, você melhora a competitividade, tá? Você tem o que eles chamam também de agroindústria, tá? Que foi um segmento, de certa forma, bem novo, que basicamente foca em projetos de transformação de commodity agrícola em produtos ali de maior valor agregado, por exemplo, etanol, o óleo de soja, ração animal, moinho de trigo, indústria de arroz, complexos cooperativas, cerealistas, tudo isso para fazer com que a commodity pura, de certa forma, vire um produto de mais valor e que acaba tendo também um preço, de certa forma, vamos colocar o preço ali, o valor, né, o que ele vale, de forma mais alta também, o que acaba atraindo bastante gente, tá? Tem também ali peças e serviços, que é uma área de negócios deles, está focada na geração de receita recorrente através de venda de peças de reposição, adequação das unidades existentes às normativas de segurança, ampliação da capacidade e modernização dos equipamentos, além também dos serviços especializados, como os treinamentos que eles fazem, as operações assistidas e as regulagens de equipamento. Então você perceba que, apesar de sim ser uma empresa que tem as suas receitas de forma cíclica, porque a gente sabe que existem as safras, a gente sabe que em momentos piora, sei lá, às vezes tem um problema climático, a gente tem pioras nas safras, então vai se armazenar, por exemplo, menos grãos, tudo mais. A gente pode entender sim que os resultados de Kepler Weber pode sim serem cíclicos, mas a gente tem aqui, meio que uma mitigação um pouco desse risco, que é essa parte de receita recorrente. Mas, de novo, não é assim, logo de cara, logo de início, um setor que a gente olha e fala, opa, isso daqui é best, ou opa, isso daqui talvez seja um bom setor para a questão de dividendos. Não é. A gente pode até começar a pensar sobre isso, acender esse radar, né? Que é falar, pô, Bruno, mas teoricamente o agro sempre é presente no mundo inteiro, a gente tem ali
especialmente falando em questão mundial, né? Pô, mais pessoas nascendo, uma habitação, em termos populacionais, né? Crescendo bastante, então a alimentação vai precisar melhorar, então a gente vai ter que ter uma produção maior de grãos e por consequência, né, esses grãos vão precisar ser armazenados e vão ser precisar comercializados, né? Fazendo toda ali a logística. E de fato, isso é verdade. Então, quando a gente começa a pensar nessa perenidade num setor que é indispensável para a sociedade, até de certa forma a gente pode considerar que sim, mas lembrando, muito também cíclico e ligado a commodities, tá? Alguns slides que eu quero mostrar para vocês da própria apresentação deles aqui. Primeiro, uma visão geral dos resultados dele, tá? Crescimento de receita líquida nos 12 primeiros meses de 22, comparado a 21, de 48% a mais. Margem EBITDA cresceu 11,2 pontos percentuais, ou seja, é uma margem operacional da companhia que está melhorando. Um ROI, que é o retorno sobre o capital investido, ultrapassa os 100%, mas normalmente fica ali numa média super interessante, eu vou mostrar para vocês. Em termos de mercado, tem 40% do market share no Brasil, ou seja, uma empresa líder, uma empresa que tem muito espaço. A presença geográfica, globalmente falando, isso também mitiga, de certa forma, riscos específicos, né, de cada país. São 7 centros de distribuição no Brasil. Capacidade de fornecer equipamentos para armazenar são de basicamente 5 milhões de toneladas de grãos, né, por ano, o que é muita coisa, para ser bem sincero. 2 fábricas no Brasil, são 300 obras simultâneas, veja, são mais de 1.700 colaboradores, pessoas ali trabalhando na empresa, então de fato é algo bem robusto, tá? Uma empresa que tem uma estrutura bem grande já e bastante provada, tá? Eu quero mostrar para vocês o slide número 17, que eu achei bastante interessante. Veja isso, que eu estava falando para vocês. A tendência que a gente vê ao longo do tempo é que sim, a produção de grãos, especialmente falando só de Brasil, tende a aumentar. Tende a aumentar primeiro, porque o Brasil tem condições para isso. É um país grande, com bastante área cultivável, e mais do que isso, a gente também tem uma tendência, tá? E a gente pode voltar aqui em cima só para mostrar para vocês, um crescimento populacional e a demanda global por alimentos. Aqui vocês veem esse estudo que o próprio Banco Mundial fez, tá? E como que isso está, de certa forma, colocado em cada um dos países, tá? Então, de novo, até 2030, mais 35% de alimentos, mais 40% de energia, mais 50% de água, tá? E isso, invariavelmente, vai acabar batendo na produção de grãos. E o Brasil, como celeiro do mundo, né, um dos países mais importantes para esse sentido, acaba também tendo que pegar essa tendência, aumentando a sua produção de grãos ao longo do tempo. É um CAGR de 2,3% em área plantada, 3,2% em produtividade e 5,5% em produção de grãos. Ou seja, claramente a gente consegue ver uma tendência super positiva aqui, especialmente nessa projeção que a gente vê até ali o ano de 2033, ou seja, basicamente daqui a 10 anos. É legal de falar também aqui da questão das safras, da capacidade estática de armazenagem. Então, existe sim um déficit de armazenagem no Brasil. A gente teria sim espaço para Kepler Weber e empresas nesse sentido crescerem cada vez mais, trazendo soluções que melhorem e, consequentemente, isso vai bater na porta com uma forma de geração de receita. Tá? Então, perceba, aqui a gente tem as safras de grãos, como eu falei para vocês, subindo bastante, né? Então, olha a projeção para daqui a 10 anos e olha como cresce a capacidade de armazenagem, o que ainda se mantém um déficit, tá? Então, mais inteligência, quanto mais eficiência, quanto mais as empresas conseguirem trazer soluções adequadas, isso acaba também melhorando bastante. Veja, eu quero mostrar para vocês podem ver esse slide aqui depois com mais calma, tá? Aqui eu estou fazendo um vídeo de forma inicial. Quero mostrar para vocês alguns números da empresa, tá? Veja, olha o crescimento em termos ali de receita, não, seja mercado interno Brasil, seja mercado externo, de 2011 a 2022. Basicamente 13% de CAGR, que é aquela taxa anual composta ali de crescimento. Um crescimento muito interessante. É óbvio, né? Tudo aqueles dados que eu mostrei para vocês, eles incorporam, né? A Receita está incorporando tudo aquilo. Então, sim, é um mercado em plena ascendência, tá? Um mercado em pleno crescimento. E olha aqui a atuação nos segmentos que eu comentei para vocês aqui da Kepler Weber. Então, perceba, olha o pós-colheita, como ele tem crescido bastante. E é um dos principais segmentos. Olha os negócios internacionais, está ligado àquela parte de exportação, também crescendo. Os portos, terminais, com aquelas soluções. A agroindústria, né, também, veja, isso não existia ali até 2015, passou a existir em 2016 e veja a diferença já para o ano de 2022. Reposições e serviços, que são aquelas receitas geradas de forma recorrente, tá? Com a manutenção dos equipamentos, com a reposição das peças, tá? Perceba como isso também tem crescido. De novo,
traz aquele poder da gente olhar para a empresa e falar, opa, é uma boa geradora de receita, e a depender de custos e despesas pode ser uma boa geradora de caixa, tá? E como que a gente olha a geração de caixa como uma proxy, uma aproximação? Vamos olhar para o EBITDA. É uma margem interessante, fica ali numa média, vai dos 15%. Tivemos sim problema de 2015, 16 a 17 com a geração de caixa negativa, tá? Com investimento retornado negativo, muito possivelmente o prejuízo, mas é uma empresa que de certa forma se transforma e agora sim passa a gerar de forma consistente um crescimento na geração de caixa. E mais do que isso, um investimento que retorna cada vez mais. Ou seja, ela está sendo atrativa nesse sentido que a gente pode colocar aqui. Ó, 22% de CAGR de EBITDA de 2011 a 22. Isso basicamente quer dizer que o caixa da empresa cresce ano após ano numa taxa de 22% nesse período. O que é interessante. Óbvio que o EBITDA não é exatamente a aproximação de caixa, ou a geração de caixa, mas a gente pode falar como sim uma aproximação, tá? Olha isso daqui, a gente tem uma empresa que sim investe, tá? Então a gente nunca vai deixar de ver essa empresa, de certa forma, direcionando dinheiro para CAPEX, que são os investimentos, então isso vai existir, e aqui é um contraponto que a gente tem que colocar. Normalmente, as empresas que têm uma necessidade de investimento muito alta, elas podem acabar pagando pouco dividendo, justamente porque elas usam esse dinheiro para reinvestir na própria empresa, fazendo com que os negócios cresçam ano após ano. Mas isso não é ruim, gente. Vamos lembrar, se é uma empresa que está no mercado de plena expansão, que é um mercado que você vê déficit, ou seja, espaço ainda para crescer, é interessante sim que ela continue investindo. E aí lá na frente, muito possivelmente, ela pode começar a pagar mais dividendos, tá? E uma relação interessante de mostrar para vocês é a questão de endividamento. Veja, basicamente é uma empresa caixa líquida, ou seja, todo o caixa basicamente já cobriu aquela questão de dívida, ainda sobrou dinheiro. Em dezembro de 2022 a gente viu uma alavancagem super baixa, na casa do 0,3 vezes. E antes disso era alavancagem negativa, ou seja, justamente explicando isso que eu acabei de falar. Então não tem aquele problema, aquele risco da gente falar que é uma empresa muito alavancada, é uma empresa que pode realmente ter uma pressão no resultado financeiro por conta ali de juros mais altos, ou uma empresa que pode, enfim, em algum momento acabar não pagando com suas obrigações. Não é esse o caso, uma alavancagem tende a zero, basicamente, e isso traz uma segurança a mais para o investidor e uma tranquilidade a mais, para ser bem sincero. E aqui falando para vocês um pouquinho dos dividendos, tá? Veja, apesar deles falarem fluxo robusto de dividendos, tá? Eu não acho que isso aqui é um fluxo tão robusto assim. A gente ainda assim precisa entender um pouco mais como que essa empresa vai praticar distribuição de proventos ao longo do tempo. Veja, 2015 foi pouco, 2016, 2017 não foi nada, que foi naquele período de prejuízo, 2018, 19, 20, 21 e 22, aí sim a gente começa a ver um pagamento um pouquinho maior. Em 2021, até com payout acima de 100%, mas isso muito explicado basicamente pela essa redução de capital que foi basicamente o que acabou entrando nessa conta. Mas, de acordo com o estatuto da empresa, tá, eles distribuem de forma obrigatória ali 25% do lucro como dividendo. Olhando um pouquinho para o histórico, isso foi um pouquinho mais, especialmente ali desde 2018. Então a gente até pode colocar que mais ou menos se a gente for fazer uma média aqui, desconsiderando esse período aqui que foi muito mais complicado, a gente poderia colocar na casa de uns 35% a 40% de payout, que é interessante. Vale lembrar, a empresa continua também investindo nela mesma, tá? E aqui mostrando só o desempenho superior em termos de ações contra o próprio Ibov e a nossa comparação aqui para a Bolsa Brasileira, tá? Óbvio que a gente tem toda a parte cíclica aqui, como eu mostrei para vocês, mas é uma ação que tem dado mais resultado frente aqui ao Ibov, tá? Aqui no site da AGF, tá? Que vocês bem sabem que é a plataforma que eu uso para consolidar a minha carteira previdenciária, que tem alguns dados também, a gente pode ver algumas coisas sobre Kepler Weber. Um payout interessante, como eu falei para vocês, nos últimos 12 meses pagou sim bastante dividendo, mas quando a gente dá uma olhada no histórico, ainda assim na minha cabeça fica uma preocupação de falar, cara, será que essa empresa realmente vai ser uma boa pagadora de dividendo? E por enquanto o que a gente pode ver, era uma empresa que não pagava muito, tá? Até de forma histórica, nunca pagou tanto yield assim, então vocês podem olhar, por muitos anos inclusive deixou de pagar, e agora, a partir ali de 2022, a gente teve um início, né, de um yield um pouco mais alto, ali na casa dos 9, quase 10%, tá? Então, de novo, o que eu faria nesse momento? Eu continuaria analisando a empresa. Eu acho que sim, me chama a atenção o estudo que eu falei para vocês. É um segmento que eu vejo bastante crescimento. Segmento agro, de certa forma, mesmo aqui que eles não sejam agro, e sim, eles fazem as soluções para o agro, eles estão meio que inseridos nessa questão do crescimento. Agora,
a gente precisa analisar um pouco mais com calma, não tomar decisões de forma precipitada, e eu nem faria isso, tá? O vídeo aqui foi para te trazer uma primeira visão, uma primeira opinião. Nesse momento, tá? Eu acho que vale sim o meu estudo, vale sim eu continuar acompanhando essa empresa. Então, se vocês quiserem, eu vou continuar trazendo atualizações de Kepler Weber aqui para vocês. Mas não comprei as ações, não tenho ainda, e se por acaso isso acontecer, eu trago aqui um vídeo para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei. Isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. E mais do que isso, se você puder, por favor, passar aqui no comentário fixado, ativar o sininho da minha live, deixar seu nome e seu e-mail. Participe, porque vai ser muito legal o curso. É uma oportunidade única da gente conversar ao vivo, de você ter as aulas, da gente conversar sobre o mercado. Vai ser muito, muito bom. Tá bom? Tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou.